Agora Vamos começar Regina. pela parábola do grão de mostarda, que é muito importante, né? É importante sim. Então vamos lá. Propôs-lhes outra parábola. Veja, é Mateus que está costurando uma na outra. Propôs-lhes outra parábola. Dizendo. Ou seja, está alinhavando esta com a precedente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Bem, espera um pouquinho. Vamos explicar para o telespectador o que é um grão de mostarda. Não sei se aqui no Brasil existe. Ah, Existe? A mostarda de Dijon, aquela É pequenininha. pequenininha, é um pontinho, Amarelinha. um pinguinho pretinho que a gente coloca na palma da mão, quase não vê. Se não fosse preta, a gente não viria. É proverbialmente e realmente a menor das sementes, o grão de mostarda. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Aonde está o ponto da parábola? O ponto da parábola está entre o praticamente inexistente, o grãozinho, e o arbusto que daí provém. Agora, atenção. O texto aqui nos fala de um grão de mostarda e de um arbusto, que pode até atrair aves do céu, como acontece com esses arbustos aqui às margens do lago de Genezaré. Mas não é uma árvore enorme, não é uma árvore nobre, não é uma árvore que se vê de tanta distância. Não é, para não sairmos da época em que o texto foi escrito, não é um cedro do Líbano. É uma hortaliça. E que significa isto? Isto significa que a comunidade como tal, e é bem ensinamento para a comunidade e dirigido a ela, deve evitar na história manias de grandeza. A comunidade será visível, ela será atraente, ela atrairá aves do céu, mas ela não vai jamais, neste mundo, comportar-se como um soberbo cedro do Líbano. Ela deve aceitar que a sua realidade é ser um pequeno arbusto, ou o maior de todos os arbustos, mas um arbusto. No fundo, esta parábola aqui estigmatiza todos na comunidade de Mateus que pretendiam algo de exuberante, algo de espetacular, de grandioso. A comunidade e a igreja não é nada disso. Mateus Ela 14, tem as árvores. outra função na história. Ela não tem a função de brilhar acima de todas as árvores. Ela tem a função de ser um arbusto que atraia as aves do céu. Fica clara esta parábola assim? Certamente. Qual é a outra? Sim. Agora é a do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E aqui vem a outra visão. Se na primeira, que nós vimos hoje, a igreja se contenta com uma presença serviçal na história, suficientemente visível de todos, mas sem grandes brilhos e grande esplendor, a sua função é mais para dentro. A sua função é mais interna. A sua função é semelhante à do fermento, levedar desde o seu interior uma massa. Esta é a função dos discípulos de Jesus no mundo em que vivem. Podem ser pequenos em número,
podem ser exíguos, podem não ser grandes aos olhos da nossa cultura, podem não ser os melhores e mais inteligentes do mundo em tantos campos, mas tem uma função: estar no meio de tudo e, mais ou menos lá dentro, levedar tudo. Também, uma vez mais, função da igreja é mais uma função subterrânea do que propriamente uma função triunfalista. Jesus falou tudo às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E esta citação não se encontra em nenhum lugar da Bíblia, como está aqui. Como está aqui. Mas o mais importante não é isso. Agora, Mateus dá uma outra explicação por que o ensinamento em parábolas. Porque a parábola era uma maneira de atrair e aguçar a inteligência dos seus ouvintes. Então, deixando as multidões, entrou em casa. Ah, mas que grosseria por parte de Jesus. Deixa as multidões e vai para casa. Que fizeram as multidões para receber um tratamento desse? Vieram e se acotovelaram lá para ouvi-lo, e agora Jesus simplesmente lhes dá as costas e vai para casa? Não mereciam isto, francamente. Mas é que o evangelista não tem os olhos apenas e, sobretudo, nos anos 20. Ele tem os olhos fixos nos anos 85 também. E aqueles que não entram para casa não são os discípulos. Estes são os que ficam de fora. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu. E agora vem uma explicação alegórica também da parábola. Ele respondeu: o que semeia, E esta explicação certamente não foi dada por Jesus, é a própria igreja. o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Atenção, o campo é o mundo, não é a igreja, é? A igreja tem uma outra função. A boa semente são os filhos do reino. Estes são aqueles que deviam se aglutinar em igreja. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Estão vendo que vocês estão fazendo uma segunda leitura? Sim. Fizemos uma primeira, desta mesma parábola aqui, sem esta alegorização toda. Agora ela está sendo alegorizada. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Isto é, até o fim do mundo haverá um estado misto. Mas este estado misto termina com o julgamento do Filho do Homem. Não da igreja, mas do Filho do Homem. É ele que vai julgar, não a igreja. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. E esta é a parte negativa do juízo final do Filho do Homem. Mas só lá. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, esta é a parte positiva. E Jesus fala da bem-aventurança dos justos através de um palavreado bem conhecido do Antigo Testamento. O que tem ouvidos para ouvir, Sim, ouça, desculpe. não é? O que tem ouvidos, ouça. É,
Mas agora nós vamos fazer um intervalo, porque o nosso tempo, eu não queria começar a outra antes do intervalo. Façamos o intervalo e voltamos.